Olá, pessoal! Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, onde nós vamos ver a interface do programa Revit e também falar um pouco sobre o funcionamento deste programa, que é um programa do sistema BIM. Então, inicialmente eu quero mostrar para vocês que o Revit funciona, a interface dele é parecida com o CAD, o AutoCAD que vocês conhecem. Ele também está organizado através do Ribbon, que é essa maneira que a gente tem guias. Essas guias organizam os comandos por categorias. Cada uma das guias está organizada em painéis, e esses painéis, então, cada um deles tem um conjunto de ferramentas que são os comandos. Esses comandos eles podem ser acessados tanto clicando no ícone, quanto digitando a tecla de atalho. No caso da parede, aqui, por exemplo, a tecla de atalho é WA, mas se eu quiser reconfigurar ou configurar teclas de atalho para comandos para os quais o programa não tem ainda configurados, porque ele traz só para alguns, eu posso fazer isso facilmente. Aqui do lado esquerdo, eu estou com o meu menu das propriedades do objeto. E do lado direito, eu tenho o navegador de projeto. Isso também são recursos que a gente pode configurar conforme a nossa necessidade. Eu gosto de deixar as propriedades do lado esquerdo, o navegador de projeto do lado direito, mas isso é uma questão que vocês depois podem configurar conforme a sua preferência. No caso do menu das propriedades, ele funciona muito semelhante ao AutoCAD, certo? Onde, quando eu tenho um elemento selecionado, ele vai me dar as propriedades daquele elemento, daquele objeto. Bom, no caso de eu não ter nenhum elemento selecionado, como é o caso aqui, ele está me dando as propriedades da vista 3D, que é a vista que está ativa neste momento, tá? Então, aqui a vista 3D, ele está me mostrando o que é que está configurado para estar visível ou não visível, a maneira de visualização, tá? Então, enquanto o menu das propriedades eu tenho no AutoCAD, o navegador de projeto eu não tenho. Vamos, para concluir essa parte inicial, mostrar, então, aqui nessa parte inferior, eu tenho as opções de visibilidade, certo? Nós vamos ter uma aula para falar melhor a respeito disso. Mas então, eu tenho a qualidade da imagem, eu tenho os objetos que eu vou deixar visíveis ou não, os parâmetros de visibilidade das minhas vistas. Para explicar o funcionamento do Revit, que é um programa do BIM, Building Information Modeling, ou modelagem da informação da construção, eu vou pegar um programa que vocês conhecem, que é o AutoCAD, que faz parte, então, do sistema CAD, que é Computer Aided Design. Então, eu vou abrir esse mesmo projeto, eu tenho ele modelado aqui no Revit, e eu também tenho ele graficado aqui no AutoCAD. Então, estou abrindo aqui o meu projeto, vocês podem ver que ele está completo. Eu tenho planta de situação, eu tenho as plantas baixas dentro deste retângulo e eu tenho cortes e fachada neste outro retângulo. Estes elementos aqui são cópias das plantas baixas, que eu criei blocos com elas para poder ter as informações para montar cortes e fachadas. No AutoCAD, eu tenho um espaço do modelo, que é o Model Space, onde eu desenho o meu projeto e quando eu vou aqui, ó, no Paper Space ou espaço do papel, é onde eu configuro as minhas pranchas. No Revit isso é diferente. Eu trabalho sempre sobre um mesmo modelo e através do navegador de projeto eu crio e gero tanto as vistas do meu desenho quanto as folhas de impressão, que é o que está aparecendo aqui, tá? Outra questão que é diferente de um para o outro. Então, aqui no Revit, eu tenho o meu projeto modelado. Ele não está simplesmente desenhado. Qualquer tipo de edição que eu precise fazer no AutoCAD, eu vou precisar fazer em todas as suas cópias. Aqui no Revit, qualquer alteração que eu faça num elemento,
todas as vistas já criadas ou a serem criadas deste elemento ficam automaticamente atualizadas. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui no portão, eu tenho, neste caso, vocês estão vendo aqui, ó, na barra de propriedades, ele é um portão com montante retangular, o metalon é de 5 por 10 centímetros e ele está com 8 barras. Se eu quiser alterar o número de barras, por exemplo, eu vou colocar 10 barras. Ele atualiza o meu desenho, não só nessa vista, como qualquer outra que eu já tenha ou que eu vá gerar posteriormente. Por exemplo, se eu passar um corte aqui, ele já vai ser criado com o número de barras correto. Se eu mudar a minha visualização aqui, por exemplo, para vistas lado a lado, vocês vão ver também que se eu selecionar esta parede, automaticamente ela fica selecionada em todas as suas cópias. Se eu fizer qualquer edição nessa parede, ela atualiza em todo o modelo, certo? Bom, então, era isso que eu queria passar para vocês. Vale a pena a gente investir na adoção de um programa do sistema BIM. Nós vamos utilizar o Revit, que é produzido pela Autodesk, certo? E a grande vantagem disso é que nós ficamos com um banco de dados dentro do arquivo e esse banco de dados vai alimentar outras etapas da construção do processo construtivo, inclusive ao longo da vida útil da edificação. Então, porque, por exemplo, se eu fizer uma reforma, eu posso atualizar e eu tenho como organizar o meu modelo com as atualizações e com as alterações que foram sendo feitas na edificação ao longo da sua vida útil. Esse banco de dados que fica dentro do arquivo, ele também pode alimentar outras disciplinas do processo construtivo, como, por exemplo, o orçamento, gerenciamento de obra, um estudo de conforto térmico, conforto acústico. Então, ele é muito rico e também existe a possibilidade de equipes interdisciplinares trabalharem ao mesmo tempo, desde que estejam conectadas por rede. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos ver melhor as funcionalidades de cada uma dessas guias. Também vamos aprender a utilizar o navegador de projeto, os padrões de visibilidade e todas as funcionalidades desse programa, que é bastante complexo, mas que é muito interessante também de ser aprendido. Até mais!